Fala, doutor! Maravilha ou não? Maravilha! Um prazer enorme estar aqui com você. Sou o Adi Barbosa, gerente de marketing da agência Ideias de Marketing, e nessa oportunidade eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, onde nós estávamos falando sobre o que os advogados de sucesso têm em comum, lembra? Na verdade, nós não tratamos no vídeo anterior sobre a parte comportamental, aquela parte que envolve os estudos do Dr. McLeod, da Universidade de Harvard, não é? Aquele psicólogo com ênfase em publicidade, em marketing, não é? Que fez um estudo para a ONU durante 2 anos. Ele estudou 200 empreendedores em 6 continentes ao redor do mundo e a partir desse estudo, então, ele descobriu os comportamentos que levam esses empreendedores a ter sucesso. Mas no vídeo anterior, não foi disso que nós tratamos da parte do planejamento. Então, quer dizer, pegando, evidentemente, uma característica do empreendedor, do advogado de sucesso, que é a iniciativa. Então, é a iniciativa de fazer um planejamento. E anteriormente, para falar de planejamento estratégico, nós apresentamos 4 pilares, né? Então, um dos pilares é o seguinte, que todo advogado de sucesso ele tem uma missão claramente definida. Ele sabe o porquê que ele acorda todos os dias, qual é o ikigai dele, né? O que faz ele sair da cama para ir trabalhar. Então ele tem uma missão claramente definida. E depois, o segundo pilar, ele tem também uma visão, né? Então o que ele quer conquistar, o que ele quer conseguir com esse objetivo. E nós falamos também naquele vídeo, né, sobre aquela pesquisa que aconteceu na Universidade de Harvard, no livro do Dr. David McCormack, que ele escreveu O que não é ensinado na Escola de Negócios em Harvard, onde em 1979 foi feita uma pesquisa com todos os universitandos, né, questionando se eles tinham claramente definido um objetivo claro e por escrito. E nós sabemos que o resultado dessa pesquisa foi que 3% deles que tinham as metas claras e por escrito, eles se tornaram ricos, não é? Nós falamos também o porquê no vídeo anterior. Então você pode voltar lá e dar uma olhada, não é? E o terceiro pilar é o advogado de sucesso. Ele tem um nicho de mercado, ele trabalha para um público específico. Ele não é um cirurgião clínico, né? Ele é alguém específico. Ele pode ter várias especialidades, mas ele atua numa área. E o quarto pilar é um plano de ação, né? Então, para falar de plano de ação, nós vamos usar uma ferramenta, que é uma ferramenta de gestão. Ao contrário do que muitos pensam, né? Essa ferramenta 5W2H acha que ela foi criada por americano, mas na verdade não, ela foi criada pelos japoneses, né? Pelo pessoal lá do Ikigai, não é isso? Saudações ao Japão, não é? E essa ferramenta, na verdade, 5W2H, ela nada mais é do que um questionamento filosófico que, através de pensamento, sentimento e comportamento, conduz a pessoa a alcançar os objetivos desejados. Então, quer dizer, o que nós vamos fazer em relação ao vídeo anterior? Você não tinha um objetivo? Você não tinha uma visão? Tinha. Então você estabeleceu uma visão. Então essa visão é o seu objetivo, não é? Então nós vamos utilizar essa técnica para definir como você vai alcançar o seu objetivo. E nós vamos entender que esse conceito filosófico, ele funciona em qualquer aspecto da vida. E quando você dominar essa ferramenta 5W2H, você terá dominado a vida. Você poderá ter sucesso em qualquer coisa. Porque essa ferramenta ela trata do ser no aspecto de ser, de fazer e de ter. Então, quando você dominar pensamento, o que? Sentimento, por quê? E comportamento, como? Então você terá o sucesso na tua vida. Porque sucesso para nós já definimos anteriormente, né? Voltamos a falar aqui, que sucesso nada mais é do que alcançar os objetivos desejados. Então, toda vez que nós alcançamos um objetivo, podemos ter sucesso, não é isso? E quando eu falo que essa ferramenta ela é uma ferramenta mental, não é? Tem até o símbolo aqui da inteligência, a lâmpada, a grande ideia, não é? Nós estamos falando da mente, não é? Nós sabemos que o universo é mental, que tudo é mental, né? Não sei se você conhece as 7 leis de Hermes Trismegisto, né? Hermes Trismegisto estabeleceu como a primeira lei fundamental, uma lei hermética, não é? Que diz que o universo é mental, que tudo é a mente, né? Tudo faz parte da mente, né? E o Dr. Paul MacLean, ele escreveu um livro intitulando sobre o cérebro unutrino. E esse cérebro unutrino, ele nos diz que nossa mente
ela é uma evolução. Então ele mostra nesse estudo a evolução da mente, desde o cérebro primitivo, que é o reptiliano, né, aquele mais primitivo, aí depois vem para o cérebro mamífero, que é a parte emocional em nós, que corresponde ao sistema límbico, e depois o cérebro racional, que é o córtex frontal. Olha que interessante, né? Então, há uma evolução do cérebro no próprio cérebro, que é o encéfalo, na verdade, né? Mas nós chamamos de cérebro. Então, tudo faz parte de um questionamento filosófico. E dentro desse cérebro, nós temos a parte mental, que é todo esse conjunto de indagações, nós temos a parte emocional, que é a justificativa ou porquê, e nós temos a fase comportamental, né, que é a atividade. Então nós temos o córtex frontal, que é a mente, nós temos o sistema límbico, que é a parte emocional, e nós temos o sistema reptiliano, que é a parte comportamental. Então aqui nós temos o conjunto da natureza humana. Então essa técnica descoberta pelos nossos amigos japoneses é uma técnica que faz parte da natureza humana. E ela é bem sucedida quando o empresário, quando o advogado, quando o empreendedor tem e utiliza uma segunda característica daquele estudo lá dos homens de sucesso, lembra? Dos homens de sucesso, que é a característica da persistência. Então ele persiste utilizando essa técnica para alcançar. E nós vamos entender isso daqui dentro desse contexto. Então, o primeiro, nós vamos começar aqui como o quê? Então, o que? Você vai definir o que aqui como uma definição. Depois nós vamos entender o que aqui também como possibilidade. Então, nesse momento, você vai, o que você quer? Qual é a tua visão, lembra? O que você quer alcançar cumprindo a tua missão? Eu quero em 5 anos, por exemplo, eu quero fazer mestrado. Eu quero, sei lá, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Então, pode ser qualquer coisa relacionado a ser, fazer ou ter. O importante é você definir claramente. Lembra do estudo da Universidade de Harvard? Aquele que define claramente sabe para onde está indo. E todo mundo em Harvard, lógico, aqueles 3% que alcançaram o sucesso, utilizaram essa técnica. Então o importante é você definir o quê? O que você quer como objetivo. O segundo, nós temos aqui o porquê. Então o porquê aqui, nós temos que entender o seguinte. O porquê é a justificativa. Então, o porquê que você acorda todos os dias? Para fazer tal coisa. O que você quer como objetivo? Tal coisa. Então, pode ser um objetivo para mim ou para o meu cliente, para aquele que eu sirvo, para aquele que eu me proponho a ajudar a alcançar o resultado desejado dele, não é isso? Então, esse porquê, ele deve ser motivacional. Lembra da frase que nós falamos anteriormente, lá do Steve Jobs? Eu tenho a frase aqui, nós vamos ler ela de novo. Ele fala assim, para se ter sucesso é necessário amar de verdade o que faz. Então amar é a parte emocional. Na verdade o amor é além disso, mas ele vai corresponder aqui à parte emocional. Caso contrário, levando em conta apenas o lado mental, a parte racional, você simplesmente não age, você desiste. Então ele está falando aqui de sentimento, você para ter sucesso precisa amar, ter paixão, ter desejo. E você ter a parte racional, o que, como, onde, porquê, quando, quem, né? E para que você possa ter um plano de ação. Então, o que nós estamos falando? Quando nós estamos falando do porquê, o porquê aqui dentro do contexto, pensamento, sentimento e comportamento, ele é o único que corresponde à parte emocional. Então, a justificativa, o benefício, deve ser emocional. Eu tenho que buscar o meu desejo, a minha paixão. Por que eu quero alcançar esse objetivo? Eu quero alcançar esse objetivo por causa disso. Uhul! Então, se você estiver nesse caminho, você está certo. Porque é a parte emocional que vai te levar a alcançar o teu objetivo. Isso é incrível. A gente pode pegar assim, o homem ele está ligado à parte mental, não é? E a mulher ela está ligada à parte emocional. Mas o homem ele traz um pouco da mulher e a mulher traz um pouco do homem. Ou seja, um tem a mente em busca da emoção e a mulher tem a emoção em busca da mente. Então o homem, por exemplo, quando ele é motivado pela mulher, a mulher fala, benzinho, parabéns, olha que legal que você fez isso, é isso mesmo, continua assim. O que o homem faz? Ele alimenta a chama, o fogo dele e ele quer fazer mais. Então a emoção é o que nos impulsiona a ação. Então eu preciso ter motivação para agir. Se eu não tiver a paixão aqui, lembra? Eu vou desistir. Eu não vou tomar a ação. Steve Jobs falou isso para nós, né?
E aqui nós temos o conjunto, que é todo o pensamento. Então o porquê ele tem que ser a justificativa emocional, porque a emoção ela é o combustível, é o que vai nos mover a ir adiante. Se eu não tiver uma emoção forte aqui, não vai dar certo. Tem uma frase na música do Raul Seixas, ele fala assim, ó, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo, vai. Tente outra vez. Depois nós vamos voltar a essa frase aqui, mas veja, ele fala que você precisa desejar profundo, né? E desejar profundo também, evidentemente, nos lembra de Pitágoras, né? Não sei se você conhece Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos, ele foi um matemático, na verdade ele foi um mestre, não é? Certa vez ele estava dando aula de geometria sagrada lá para os discípulos, na beira de um lago, e depois de uma das explicações dele, o discípulo falou, mestre, o que eu faço para ter a sua sabedoria? Aí Pitágoras falou, vem aqui comigo. Levou ele à beira do lago e falou, olha, o que você está vendo? Mestre, eu estou me vendo. Aí ele falou, abaixa um pouquinho. Aí o discípulo abaixou, e agora, o que você está vendo? Ele falou, mestre, eu continuo me vendo. Aí Pitágoras, né, agarrou na cabeça dele, enfiou dentro da água e começou a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vendo que o discípulo não ia aguentar mais, ele tira a cabeça do discípulo da água. O discípulo... Olha que encenação incrível essa, né? E pergunta, o que você mais desejava quando você estava com a cabeça dentro da água? Ele falou, mestre, eu só desejava respirar, eu só queria ter o ar. E aí Pitágoras então falou, olha, quando você desejar a minha sabedoria com a mesma ânsia, então você a terá. Antes disso, não. Então o que eu quero dizer claramente para vocês? Que nós precisamos encontrar um motivo emocional. Nós precisamos ter o desejo de verdade que nós queremos aquilo. Porque se você não tiver o desejo, você não vai seguir adiante. Se você tiver o desejo, você vai se preparar mentalmente, o que, como, onde, quando, porquê, quem, e vai tomar a ação necessária. E nós, quando estamos motivados, nós temos uma tendência, às vezes, né, desenfreada, né? Quando o cara tem um motivo, ele fala, mas o que fazer? Vamos lá. Ele já vai fazendo, né? Ele não, que nem planeja direito, ele já toma ação. Porque a motivação é o que impulsiona a agir. Nós pegamos, por exemplo, um caso de um depressivo, né? Pessoa que não tem essa parte emocional para cima, ativada, entusiasmada, né? Querendo alcançar aquele objetivo. Você fala para ele, vamos lá no shopping, né? Vamos lá se divertir. Não, eu não vou, não. Eu não quero ir. Então, por quê? Porque a emoção dele está para baixo. Então, se a emoção está para baixo, o corpo não toma ação. Isso é muito claro para a gente. Esses dias mesmo eu fui fazer uma gravação com a advogada, né? E ela não estava se sentindo bem. Então veja, é uma pessoa que ela tem totalmente a habilidade, o domínio para fazer aquilo que ela faz, ela tem todo o conhecimento, né? As habilidades para fazer aquilo, só que ela não estava se sentindo bem. Então ela não quis gravar, né? Então veja, se nós não estamos se sentindo bem, nós temos dificuldade para a ação. E aí nós temos aqui o próximo agora, que é o quem, né? Então quem é responsável, né, para fazer determinada tarefa? Que vai entrar aqui também, aqui o que, tá? Daqui a pouco nós vamos falar que é a definição, mas aqui também entra as possibilidades. Então quem vai fazer determinada coisa? É o próprio advogado? É alguém da equipe? Foi feito um brainstorm, né? Para pensar em todas as possibilidades, o que, né? Qual a opção A, qual a opção B, qual a opção C, qual a opção D, para depois realizar o como, não é? Então aqui você define quem que vai fazer, quem é o responsável para fazer. Depois do quem nós temos o quando, e o quando ele está ligado à data, ao cronograma. Quando eu vou cumprir isso? Como eu vou fazer isso? Quando? Que data? Tem uma frase do Baruch de Spinoza que ele escreveu o seguinte, que o tempo serve para dar duração às coisas. Olha que interessante. O tempo, na verdade, ele não existe. É uma definição nossa. E quando nós definimos um tempo, nós estamos estabelecendo uma duração, né? Onde começa e onde termina. E é importante dentro desse processo, quando nós estamos falando de metas claras e por escritos, ele entra a parte do quando. Porque você pode saber o que, quem, como vai fazer. Mas se você não tiver o quando, então não tem tanta importância. E quando você coloca a data,
tua mente ela é teleológica, então ela vai ficar querendo resolver o problema, ela vai atrás da solução. Eu preciso resolver isso no prazo tal. Então eu tenho que mensurar como que eu vou medir se eu estou indo para lá ou não. Pois nós vamos falar de uma outra técnica também. Me comprometo a fazer um vídeo falando da técnica SMART, tá? Que é outra técnica fantástica de planejamento de ação, né? Então precisa definir o quando, né, você quer alcançar esse objetivo. Eu tenho como objetivo alcançar, fazer mestrado, por exemplo. Então quando você vai começar e quando você vai terminar, né? Então você vai estudando, vai definir a data. Depois onde aqui pode ser o local, o departamento, né? Ou a infraestrutura, o que você vai precisar, qual o local que você vai agir, quem que vai trabalhar, ou pode ser na internet também, supondo que o advogado ele queira fazer uma campanha online, né? Então o que você quer? Eu quero aumentar a clientela. Através do que? Fazer uma campanha online. Então por que eu quero isso? Para o tal objetivo. Quem que vai ser o responsável para administrar essa campanha? Sou eu mesmo. Quando eu vou começar essa campanha? Eu vou começar a partir de amanhã. Quanto tempo ela vai durar? Vai durar um mês? Né? Então onde? O local é na internet. Então aqui você define o local. Então aqui nós estudamos o conjunto de 5 Ws, tá? E agora vem aqui os 2 Hs, né? Que é o how e o how much. Então o como é a atividade, é o processo. É o plano de ação, é o corpo físico se movendo, porque eu já tenho aqui o que e o como. Esses dois, se nós analisarmos, ele corresponde o que? Ao planejamento. Nós temos o planejamento estratégico, o que? Nós temos a parte tática, quem? Nós temos o operacional, o como. Então é estratégico, tático e operacional. Então o que, quem e como. E o que e o como, eles estão ligados, interligados um no outro. Lembra que eu falei que o advogado ele precisa ter determinação, persistência para alcançar o objetivo dele? Então é aqui, ó. Então ele cria todo o planejamento dele e toma uma ação baseada no quê? No que aqui agora não é a definição do objetivo dele, mas o que é a primeira possibilidade. Então é a parte filosófica dele que vai pensar. Eu quero alcançar tal objetivo. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, eu posso fazer C, eu posso fazer D, eu posso fazer E, né? Então ele pode várias coisas. Então ele escolhe depois uma delas e vai tomar a ação. Né? Então o que acontece? Ele toma a ação e aí ele tem a motivação, que é o que impulsiona ele a seguir, não é? Então não está dando certo. Ele fala, eu estou motivado, estou entusiasmado, estou querendo alcançar tal objetivo, eu defini que eu ia fazer tal coisa e estou fazendo, mas não estou tendo resultados. Então ótimo. Ele elimina o que, ele não segue a parte emocional dele, tipo, eu sou fracassado, eu vou desistir, isso não dá certo, a minha esposa disse que não funciona, porque o outro falou também que não ia. Não, vai pela parte mental, que é esse conjunto, né? A parte emocional, ela sempre te impulsiona a você alcançar o objetivo desejado. Então você já se visualiza alcançando aquele objetivo, olha que legal. Então você já tem um resultado final do que você quer, né? Então você tem a sua emoção para te impulsionar, né? Se está dando errado, o que acontece? Você vai eliminar, você vai usar a mente, você vai ser como um cientista. Estou fazendo A, não está dando certo? Então agora eu vou fazer o B. Como eu vou fazer o B? Eu vou fazer assim. Supor que um advogado ele queira perder 30 quilos em um mês. A gente está arredondando aqui só para facilitar, tá? E aí então ele precisa medir, né, o processo, né, se ele está indo no caminho certo. Então ele tem que perder uma média de 1 quilo por dia. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Como eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Agora eu preciso ir analisando se está dando certo. Então eu tenho, se não está dando certo, você elimina aquela possibilidade e começa a outra, tá? E depois nós temos aqui a última opção, a 7ª opção, não é? Que é o quanto, né? O how much é quanto custa, qual é a quantidade, então qual o investimento, em quanto tempo eu preciso investir, não é isso? Então eu preciso ter essa definição claramente para mim poder ver a viabilidade do processo, né? Eu tenho que medir, se eu tenho investimento envolvido, eu tenho que começar a fazer uma coisa e para mim ter resultado, principalmente no exemplo de uma campanha online, né? Então ele vai investir um determinado dinheiro, vai se comunicar com o cliente, fazendo uma estratégia do funil de vendas, por exemplo, né? O funil de relacionamento. Nós temos um vídeo estratégico de marketing falando sobre esse assunto, até recomendo você pesquisar no canal, não é? Então se você tem como a estratégia fazer um investimento para uma campanha, para atrair o cliente para um relacionamento na distribuição de conteúdo, usando marketing de conteúdo,
Então o que acontece? Você quer medir e pela internet você tem como fazer essa medição, né? Então você precisa saber o custo, a quantidade, o tempo, né, que você vai fazer esse investimento. E agora, então, para finalizar, não é, nós devemos entender que aqui está toda a estratégia da natureza humana. O pensamento, o sentimento e o comportamento. Tudo é a mente. Toda a parte mental está aqui, que é a indagação, né? É a parte filosófica, é a parte científica da natureza humana, né? Então, o que é a parte filosófica? O como é a parte científica, né? O processo, né? Então, nós temos a parte emocional. A parte emocional, a única que eu tenho é o porquê. Então, a minha justificativa, ela precisa ser emocional, precisa ser algo relacionado ao meu desejo, tá? E a minha parte executiva, que é a parte pensamento, sentimento e comportamento, nós temos o como, que é a vontade, né? Então é mente, emoção e vontade. Então o como está realizado, está relacionado à nossa parte da ação, ao corpo físico, né? Então espero ter contribuído com você, desejo todo sucesso para você e a gente então se fala aí num próximo vídeo. Fique bem e até lá. Tchau!